que o pessoal de água precisa trabalhar, ou a gente recomenda que olhe. O escorpião tem várias questões interessantes que o pessoal fala que, você só fala de escorpião, é sempre com as questões tabus, mas tem a regência de Plutão e tem a questão da casa 8. Então, assim, por que eu não recomendo, né? Eu sempre falo sobre a questão dos aplicativos. A pessoa vai emendando um relacionamento no outro. Nem acabou de se relacionar com uma pessoa, já emenda no outro. Quando você fez o luto desse relacionamento, né? Quando a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, a quantidade já não é tão relevante quanto a qualidade. Então, o escorpião, a gente vai falar de lutos. Olhar para todos os lutos. Mudou de casa, faz o luto. Mudou de trabalho, faz luto. Mudou de relacionamento, faz um luto. Mas era só um contatinho. Às vezes a pessoa tem um amor maior do que você teve por ela. Então, para ela era importante. Então, essa raiva, essa questão fica no seu sistema e na sua psique, nos seus trabalhos. Você precisa trabalhar isso para poder ir para um novo relacionamento. As relações anteriores são muito importantes dentro dos trabalhos sistêmicos. Os filhos, às vezes, se identificam com uma relação anterior de um dos pais, e quando a mãe olha ou o pai olha para aquela criança, está olhando para aquele relacionamento anterior. Um exemplo disso é quando a mãe e a filha não se dão, elas têm uma relação de ciúmes com relação ao pai, porque elas estão identificadas com o relacionamento anterior do pai. Então, precisa elaborar esse luto. Mas foi uma relação, nossa, eu tinha 20 anos quando eu me relacionei, não importa, pessoal, não importa. Às vezes para você foi uma coisa boba, mas para outra pessoa foi muito importante. Então a gente faz um trabalho de luto, elabora, reconhece o lugar dessa pessoa, para você poder ir para o próximo relacionamento de uma forma saudável, vamos dizer assim, limpa. Recomendo fazer isso também nos cargos. No mundo corporativo a gente faz desligamento de cargo. Por quê? Você nunca entrou numa empresa que você achava que aquela vaga estava ali e ninguém que consegue ocupar aquele lugar? Porque a pessoa que saiu, ela saiu com raiva, ela saiu brigada da empresa, ela teve um problema, um conflito com um dos chefes. Ninguém vai conseguir ocupar aquele lugar. Então, o que a gente recomenda? Fazer um desligamento de cargo. A gente agradece, vê a questão que tem ali, trabalha o conflito que teve ali, para que a próxima pessoa, o próximo candidato consiga ocupar. Tem um exemplo de uma pessoa que eu conheci, ela trabalhava numa empresa construtora e tinha uma pessoa tentando ocupar um lugar, era um leonino, inclusive. Ele tentava ocupar o lugar dele, ele tentava ser autoridade, ser respeitado, mas ele não conseguia, porque a pessoa que ele estava tentando ocupar o lugar saiu com raiva da empresa. Ele não conseguiu ocupar o lugar e ele também não conseguia trabalhar a própria questão pessoal de Leão, que é ser reconhecido. Então era bem interessante, para vocês entenderem como é que é importante a gente trabalhar os lutos no sistema, dar lugar para quem não veio. Mesma coisa quando você teve uma perda de irmão ou alguém da família, a gente precisa incluir essa pessoa, precisa dar o lugar para ela, porque se você não dá o lugar, você acaba ocupando esse lugar. Então, o escorpião tem muita relação com os mortos. Via de regra, sempre um escorpiano nasce perto do falecimento de um ancestral, de uma pessoa que era até próxima, um avô, uma tia, uma pessoa importante do sistema. O que acontece? Ele acaba vivendo a vida dessa pessoa, ele acaba ficando identificado com esse morto. Às vezes ele tem uma certa frieza, ou ele não consegue ser feliz, ou ele tem uma certa trava, porque ele está identificado e está vivendo por esse morto. Precisa trabalhar isso, trabalhar essa pessoa, né? Honrar essa pessoa que morreu antes dele e que ele entrou no lugar. Às vezes a gente faz isso por sincronia de nome, por sincronicidade de data, as repetições de datas têm a ver com isso também, então precisa fazer todo esse trabalho investigativo, Gêmeos e Escorpião, para que a gente saiba o nosso verdadeiro lugar. A gente só tem movimento de vida, de ação, de projetos, de ser alguém, de reconhecimento, tudo isso que a gente falou aqui, dessas relações saudáveis que você falou, a gente só tem essa força quando está na energia, na pulsão da vida, que é uma coisa que o Freud sempre falava. A gente precisa olhar para os mortos para poder honrar a vida. Então, o escorpião tem essas questões. A questão da sexualidade também. Relações tóxicas, relações abusivas, violência doméstica, abusos sexuais, todos esses temas têm a ver com escorpião. Então, precisa olhar onde é que está o sol. A Vênus em escorpião tem esses tabus. A questão das drogas, né, de toxicidade, de entorpecimento junto com peixes. Também precisa olhar para isso por conta de Plutão, no submundo. Está sempre perto de presidiários, de drogas, de vícios.
Sempre escorpião tem um pezinho ali, né, na questão de tráfico de pessoas, de toda essa questão que a gente entende como submundo, aquilo que não é aceito, aquilo que é a parte mundana, é suja, que as pessoas falam que ninguém quer olhar. Mas isso existe na nossa história e a gente precisa reconhecer. Nós escolhemos fazer outra coisa, mas existe essa história. Psicopatas também dentro do sistema, assassinato, tudo isso tem a ver com escorpião. Então, são questões que a gente precisa trabalhar.